Uma coisa que marcou muito minha história, e você falou em Luciano Almeida, no SERP, aí, e eu tenho que relatar. 11 de setembro de 2001, ataque às Torres Gêmeas, o dólar foi lá para cima e os laboratórios tinham um débito, uma dependência muito grande do dólar. E aí, alguns meses depois, Luciano Almeida me procura, diz: Boris, o DASA, né, o Lavoisier, o Delbon Lavoisier, já tinham criado o DASA, expandindo, crescendo. Boris, ou a gente se junta, Boris, ou nós vamos ter dificuldade. E, no mesmo momento, eu era sócio de um laboratório de análise clínica, o Dalmo Oliveira, e Cíntia, uma pessoa muito boa, um relacionamento muito bom comigo, e o laboratório com dificuldades financeiras. E aí começamos a ter o desentendimento e preocupação com o laboratório, porque nós não estávamos com remuneração. A imagem estava caminhando bem, mas o laboratório não estava bem. E aí Luciano me procura, vamos conversar, vamos juntar forças. E Rebelato entrou no circuito e começamos a... você tem o valuation, você tem o valor da sua empresa? Eu disse: que é isso, rapaz? Aí, contratamos. E aí eu comecei a olhar os números com outros olhares, avaliar o custo, o resultado. E aí não participamos da negociação, mas fizemos o valuation da empresa, vendemos o laboratório, não avançou a nossa junção com o SERP, mas avançou em Boris um conhecimento em governança maior do que eu tinha. Eu tinha uma coisa muito empírica da lojinha de Casa Amarela, de número, receita, despesa, mas preocupação com números. Mas, a partir daquele momento, eu comecei a olhar a empresa com um olhar mais profissional, mais de governança. Depois contratamos um controller. O primeiro não deu certo, mas depois contratamos o outro. E aí começamos a ter uma visão bem melhor da empresa do que eu tinha anteriormente. Eu queria fazer uma observação. Eu sempre digo assim, eu tenho duas paixões: educação e saúde, além de gestão. Gestão foi minha primeira paixão, foi o que me levou a essa formação, mas dois mercados que são cachaça, né, para quem gosta, que é educação e saúde. Educação, eu tenho um cliente na área da educação, né, enfim, trabalho um pouquinho com esse mercado, e o que está acontecendo com a educação hoje é o que aconteceu com saúde há alguns anos atrás. Eles estão começando a virar um mercado muito atrativo para investidores e grandes grupos. Porém, eu tenho uma visão, e até assim, de muito ver pesquisas, estudos, enfim, que tem espaço para os grandes grupos, mas não deixa de ter espaço para empresas familiares que não necessariamente vão fundir com grandes grupos. Né? Na área de saúde mesmo, tem alguns segmentos que são especialidades, hospitais, enfim, uma parte do mercado muito importante, mas tem todas as clínicas, as especialidades, que não necessariamente... Agora, eu acho que, para mim, Boris deu um grande estralo, né? Quando é que vocês, empresários, nós, o mercado em si de saúde, vai estralar a ponto de dizer: eu vou ser tão profissional quanto ele? A grande questão é investimento e reinvestimento, né? O poder de fogo. Feito você falou, o hospital tem que ter um número X de leitos, senão não sobrevive. Né? A gente viu, eu tive 2 contatos com um hospital que até hoje o recifense chora quando lembra do Nicordes, que era o hospital do coração de verdade, do coração, né? Das famílias locais. E acabou. Né? Mas tem vários fatores. Não necessariamente foi uma pressão do mercado corporativo, não foi uma questão de mercado. Isoladamente, não significa que não teve impacto. Não isoladamente, foi uma questão de gestão, né? Enfim,
tiveram vários problemas de gestão, e não necessariamente não deixa de ser um problema de governança, que é, né, a questão de família, ou de multifamília, né? Quais foram as ações que foram tomadas, porque esses grandes grupos que estão chegando aqui foram familiares, começaram com vários médicos se juntando para exercer a medicina e deram vários cliques, vários momentos de disrupção, que a gente pode dizer que seriam momentos de profissionalização. Então, olharam para a gestão profissional, olharam para planejamento estratégico, olharam para a governança, né, um pouco do que vocês estavam contando, de trazer os filhos, né, de repente já se conversou sobre acordo de família, são soluções que existem, que a gente estava até dizendo, não são novidades para alguns e para outros não é novidade para quem não está buscando, quem não teve o estralo. E aí esse estralo é que pode fazer com que o tempo atropele e engula. Não, e tem um fator também que eu achei, esqueci de comentar. Aí em 94, já estávamos no Plano Real, e eu olhei o balanço de uma clínica de imagem, não era de Boris. Sabe quanto era o lucro líquido? 50%. 50%. Eu fiquei impressionado com a rentabilidade que aquele negócio dava. Não, era a sua também, mas não, era outra. Exatamente, é isso que eu quero tocar. É que naquela época era um hospital, todo o setor de saúde tinha uma alta lucratividade. E isso vem diminuindo. Isso acontece com todos os setores. Eu tenho o setor também de concessionária de automóvel, que as margens, sabe quanto era uma margem de carro há 30 anos atrás? Uma margem de um carro dava, era 30%, 35%. Hoje não dá 2%, 3%. Então, são essas coisas que vão acontecendo e que o empresário ele precisa estar atento a esse tipo de coisa. Senão o negócio dele vai definhando ao longo do tempo. Ótimo. Eu queria agora fazer um convite ao contrário. Assim, eu acho que a gente ouviu um pouco aqui Roberta, ouvimos Boris, ouvimos agora Calado, mas queria ouvir de vocês. Ele falou bastante. O falante, José Emílio Falante. E aí a gente queria ouvir. E vocês? O que essa conversa faz sentido para vocês? O que é que está na cabeça de vocês, que fez vocês virem aqui numa terça-feira à noite, tendo que estar às 6h10 da manhã lá fazendo exame? Então, se a gente pudesse conversar, o que é que traz vocês aqui? E essa conversa faz sentido, rebate na realidade de vocês, ou a realidade de vocês traz alguma situação diferente que a gente possa refletir um pouco aqui, possa usar a experiência de Boris, possa usar a experiência de Roberta, de Calado, nossa, e a gente conversar um pouco sobre isso. Vou tomar a primeira palavra, já que eu estou mais perto. Mas eu acho que o que trouxe, pelo menos, a nossa empresa vir aqui é saber se tudo que a gente discute, não sempre fisicamente, mas também pelos grupos de WhatsApp, está fazendo sentido. O que é que a gente está fazendo? Se temos que contratar alguém para nos ajudar a fazer gestão, se a gente tem que se capacitar para fazer, e assim vai. Da nossa empresa, o Auxílio Maranhão, cada um herdou aqui uma coisa boa do nosso avô, estamos na terceira geração. Eu peguei um pouco, bem mais a parte, digamos, científica, de dar aulas, palestras, etc. Meu irmão Marcos pegou mais a parte administrativa, negociador, mais assim, convincente, até mesmo várias vezes com a gente. Lucilo Neto pegou a parte construtor do meu avô, então várias vezes quer derrubar tudo, quer construir tudo. É sempre essa a ideia dele. E Ricardo também com a parte de, junto com a diretoria médica, mais conciliador com os médicos, etc. Então, para a gente, tem feito muito sentido o que vocês têm falado. Eu também vejo a nossa ocupação no espaço do mercado, como eu faço muita analogia em relação, se você vai fazer uma viagem, por exemplo, você esperou o ano inteiro para viajar, você vai tentar ir para um resort,
ou vai tentar ir para um hotel, uma pousada charme, que você sabe que é naquela rua tal, que vai ser atendido pelo dono da pousada, que vai fazer seu café, seu almoço, seu jantar. Então, eu acho que a gente se coloca muito nesse papel de uma clínica boutique, como se fosse. Então, a gente para o atendimento, recebe pacientes para agradecer, enfim. E nos envolvemos muito em relação ao atendimento ao paciente. Com isso, a gente vive com um dilema do quanto que a gente pode trabalhar e o quanto a gente pode ajudar na parte administrativa. O quanto eu sei administrativamente e quanto eu não sei. Mas o que todos aqui são bons em relação a isso é cobrar. Então, se a gente contrata alguém para fazer a gestão, mesmo tendo um organograma, a gestão sendo compartilhada, a gente tem um dever muito importante de ficar cobrando, porque gestor nenhum vai ter o olhar que o dono tem. Então, o nosso dilema reside aí. A gente, os 4 aqui atualmente, a gente representa mais ou menos 50% do faturamento da clínica. Então, se a gente parar de atender atualmente, a clínica vai parar de produzir. E isso não é legal, é só o ponto da altura. Então, cada um tem a sua aptidão, além da parte médica, mas todos tentam colocar a sua aptidão em prol da gestão da empresa. E cada um tem seus anseios também. E nossos conflitos residem nos anseios. Por exemplo, meu anseio seria de embonecar mais a clínica, digamos assim. Sou mulher, quero fazer a maquiagem na clínica. O anseio de Marcos seria de fazer a parte mais empresarial da clínica. Leva faturamento, estou aquém do E. E assim vai. Então, são situações que eu escuto o lado deles, eles escutam o meu lado, e assim a gente cresce. A partir do momento que um não escutar o outro, um não agregar o outro, não vai para frente. E isso seria se fosse uma empresa familiar ou empresa só de societários normais. De família, tem uma coisa boa que é o seguinte: a gente discute, no outro dia está todo mundo certo, todo mundo se abraça, todo mundo se beija, tudo certo. Se fosse uma sociedade não família, seria complicado. Seria pegar uma... é o seguinte, ou vai ou racha. Então, graças a Deus, está tudo certo. E isso a gente conseguiu depois de um período muito turbulento. Até se meu avô tivesse vivo, acho que ele teria infartado essa época, que foi no momento quando a gente resolveu fazer um boom na clínica. E foi uma coisa que não foi muito assim planejada, de forma alguma, não foi nem sequer planejada. E isso aconteceu com a entrada de cada um. E viu que se todo mundo ficasse no mesmo setor, ia morrer. Então, todo mundo que viesse teria que trazer uma coisa diferente. Então, na época do meu avô, a clínica só fazia raio-x. Entrou meu tio Ricardo, começou a fazer ultrassom. Minha mãe Norma, mamografia. E tudo isso foi investimento. Naquela época, o investimento era muito baixo. Foi quando você tinha falado, Calado, que hoje em dia a margem líquida não é a mesma. Óbvio que não é, porque o custo é outro e o poder de barganha dos convênios é outro. Ele não aceita mais o preço que a gente coloca. Então, sempre tem alguém que coloque menos. E até a importância de se dar bem com todos os colegas, né? Como a gente se dá super bem com o Boris, enfim. Então, cada um foi entrando, o Lucilo entrou, trouxe a ressonância, Marcos entrou, trouxe a tomografia, eu entrei trazendo as biópsias, Ricardo também aumentando o pool de exames. Então, isso, para fazer, a gente não faz abrindo a clínica e sentado na cadeira. Faz comprando máquina, tendo contrato de manutenção, fazendo atualização de máquinas. E se nosso avô visse o endividamento que a gente fez pelo investimento, ele acho que ele nem vivo ele estaria se tivesse vivo. Então, isso foi em 2000 e quanto que a gente fez isso? 2014. Para agora, graças a Deus, ele estaria muito feliz. Eu achei muito interessante essa analogia que você fez, né? Dividindo as características ou as expertises do teu avô por vocês, né? E quando a gente deixa de ter isso tudo em uma pessoa e passa a ter em vários, nasce a necessidade de negociar, né? de conversar, como você falou, né? Qual foi a rotina que vocês estabeleceram para essas conversas? Como é que vocês se acordaram
de sentar e conversar e negociar? Como e é que se decidir? acertam? Como é que se acertam? Qual é o acordo? Depois, quando todos os 4, entre aspas, foram jogados no atendimento no mercado de trabalho, isso porque eu estou falando jogados, entre aspas, porque nossos pais, eles não têm o mínimo entendimento em relação à gestão e nem preocupação em relação a o que cada um tem que fazer na parte de gestão empresarial, enfim. Então, sempre eles tiveram a cultura de contratar alguém para fazer. E se está fazendo e estão recebendo, ótimo. Mas se não está fazendo, não está recebendo, aí que se preocupam. Então, quando a gente foi jogado, e cada um, na época, tinha o recebimento a partir do quanto que produzia. E aí começou a haver disparidades e cada um tinha o seu papel administrativo também. Cada um saiu abraçando a sua área. E foi aí que chegou um momento que todos sentaram e viram, desse jeito não vai para frente, temos que ter um certo organograma na clínica. E aí tivemos uma consultoria externa de RH, de gestão de pessoas, 2, na verdade. Uma não foi para frente, até foi no papel, mas não na prática. E na segunda conseguiu desenhar uma forma de que ficasse tudo equalitário para todos, que tivéssemos metas, e se as metas fossem atreladas não só na parte de produção, mas também na parte administrativa. E com isso que a gente conseguiu, não, agora está tudo certo. Se eu quero opinar na parte financeira, por exemplo, que é de Marcos, Marcos, olha o seguinte, você não acha que assim... até eu acho, tudo bem, eu não acho que a parte financeira é minha. Ou seja, ele realmente tem mais aptidão para isso do que eu. A minha parte, eu fico um pouco mais com o operacional de marketing. Então, quando vem falar comigo, e se eu discordo, então, temos um certo peso em relação a opiniões. Cada um pegou uma parte diferente. Se tivesse pego a mesma parte, realmente ia ser um problema grande. E a gente não teria um ponto desequilibrador nesse meio do caminho, porque somos o número par aqui. Então, não tem como, realmente. A empresa, como já foi feito as divisões de cotas, já foi tirada de espólio também, então a gente consegue ter essa conversa. Se tivéssemos que ter uma conversa, assim, por exemplo, com tios que não estão na empresa, seria realmente muito complicado. Mas realmente não é fácil você ter uma empresa consigo mesmo só. Imagine uma empresa onde você é médico. Quando o Boris falou que dorme pensando nos números, eu durmo pensando em fazer uma biópsia, eu durmo pensando em acertar o nódulo, em detectar ou enfim, meu mundo não é o empresarial, mas tivemos que aprender um pouco, mesmo que grosseiramente, para poder auditorar o que está sendo feito, já que todo mundo já deve ter passado alguma vez na vida por um má gestor que já deve ter feito várias coisas, enfim. Então, ninguém quer passar por isso.